Quinto vídeo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Eu peço desculpa pelo barulho ao fundo, mas nós temos que continuar. Artigo 257, estamos falando das penalidades e de sua aplicação. O artigo 257, ele diz o seguinte: será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que for convencido de incontinência pública ou escandalosa e de vício de jogos proibidos, nós falamos na aula passada. 2. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previstos nas leis relativas à segurança e defesa nacional. Esses crimes aqui, crime contra a administração pública, são aqueles previstos lá no Código Penal a partir do artigo 312, peculato, concussão, facilitação de descaminho, prevaricação, entre outras. Temos também, em seguida a esses crimes no Código Penal, na parte especial, os crimes também caracterizados como contra a fé pública e ainda o crime contra a fazenda estadual também, ele entra neste rol dessas condutas que ensejam a demissão a bem do serviço público ou ainda qualquer crime previsto nas leis relativas à segurança e defesa nacional. Existe, por exemplo, aqui o crime de genocídio e todos os outros crimes previstos na lei relativas à segurança e defesa nacional. Crime contra a ordem nacional, Estado democrático, tudo isso enseja a demissão a bem do serviço público. Então nós temos os crimes contra a administração pública, a fé pública, a fazenda estadual e os relativos à lei de segurança e defesa nacional. Quando a gente... esse vídeo e o próximo serão somente teorias. O vídeo seguinte nós faremos pelo menos umas 10 questões de concursos públicos e eu trarei questões sobre esse assunto e vai ficar muito mais claro o nosso entendimento. 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Neste caso aqui do inciso 3, todos estes fatos devem combinar. Por exemplo, primeira coisa, ele deve revelar um segredo. Revelar é o primeiro ato. Depois, ele tem conhecimento em razão do cargo. Não é um conhecimento público, não há um conhecimento público. É algo que ele só tem conhecimento porque ele exerce tal cargo. E ainda, ele tem que fazer dolosamente. Ele tem a intenção de revelar aquele fato. E deve haver prejuízo para o Estado ou para particulares. Se faltar qualquer um desses requisitos aqui, não vai ter penalidade. Se não for em razão do cargo, não é falta. Se não fizer dolosamente, ele cometeu por culpa, não é punido e tem que ter prejuízo. Ainda que seja em razão do cargo, ele revelou dolosamente, se não houve prejuízo para o Estado ou para particulares, não vai ensejar aqui a demissão a bem do serviço público. 4. Praticar insubordinação grave. Não é qualquer insubordinação, é algo grave, é algo que vai trazer um transtorno muito grande. 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo sem legítima defesa. Existe a excludente. A banca vai trabalhar aqui na excludente da ilicitude, que é a legítima defesa. Ofensas físicas, agressões no local de trabalho, demissão a bem do serviço público, salvo se for o quê? Legítima defesa. 6. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Se você, como funcionário público, você ocasionou uma lesão ao patrimônio e aos cofres públicos, o Estado perdeu bens, o Estado perdeu o seu ativo por causa da sua conduta, demissão a bem do serviço público. É lógico que em todos esses casos, pessoal, haverá a defesa, vai haver contraditório, a ampla defesa, para que você possa provar a sua inocência. 7. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes, vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão dela. Qual é o perigo para a prova aqui? É a parte final, ainda que fora de sua função. Você passou no concurso público, para Detran, você vai trabalhar no Detran e você promete ali
a uma quadrilha qualquer ali, que você vai, quando exercer sua função, você vai facilitar certos atos. E antes de você entrar em exercício, você recebe aquele presente. Depois que você está exercendo a sua profissão, isso é levado à tona. O que acontece? Você pode ser demitido a bem do serviço público, ainda que aquele ato você ocasionou fora do serviço, mas foi em razão dela. Receber propinas, comissões, vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outro, pena de demissão a bem do serviço público. 8º, pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratam de interesses ou o tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Imagina nesse caso alguém que vai... você trabalha na repartição ali, que mexe com... responsável pelas máquinas, que faz terraplanagem, que trabalha para a prefeitura. Alguém está precisando muito daquelas máquinas e porque quer fazer um empreendimento de alto valor e a prefeitura ir lá solicitar aquela terraplanagem, por exemplo. O que acontece? Você trabalha ali, você vai e pede dinheiro emprestado para aquela pessoa que vai pedir o serviço. É lógico que ela vai te emprestar, alegando, pensando que você vai facilitar o serviço que ela está precisando. Por isso que isso é grave. Isso causa demissão a bem do serviço público. Mas não é só isso. Pode ser também pessoas que estejam sujeitos à sua fiscalização. Você trabalha numa área de fiscalização, por exemplo, da vigilância sanitária. Você vai pedir empréstimos para pessoas que estejam sujeitos à sua fiscalização. E isso também, demissão a bem do serviço público. O 9, exercer a advocacia administrativa, que é patrocinar direito privado, ou melhor, interesse privado perante a administração pública. Você é um funcionário público e você fica ali intermediando aquele interesse privado perante a administração pública. Isso não pode. A advocacia administrativa, a penalidade é a demissão a bem do serviço público. 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário e família, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento criminal que couber no caso você trabalha na área, por exemplo, de assistência social. Desculpa, porque eu fiz um vídeo sobre a lei do Bolsa Família, estou confundindo aqui. Aqui é outra coisa, aqui é o salário família do funcionário. Se você recebe até uma certa quantia, você tem direito ao salário família. Ou seja, dependendo do número de filhos, vai ser acrescentado ali uma quantia X no seu salário. E você apresenta declaração falsa em matéria de salário família. Você coloca ali que você tem 5 filhos, na realidade você tem 1, com o intuito de receber a mais no seu salário. Você apresenta declaração falsa com dolo. Você tinha o desejo mesmo de fraudar os cofres públicos para você conseguir vantagem. Neste caso também a penalidade é a demissão a bem do serviço público, fora a responsabilidade civil e criminal. Você vai pagar multa e pode sofrer sanções da lei. 9. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Todos estes casos aqui são os casos previstos no Código Penal como crimes hediondos e equiparados a hediondos. O crime hediondo é aquele que tem uma característica e a sua gravidade enseja uma pena maior do que os crimes simples. E a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, TTT, tortura, tráfico e terrorismo, também eles são equiparados a hediondos. Tortura, tráfico e terrorismo não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos. Há projeto de lei para modificar isso, projeto de emenda constitucional, mas ainda eles são equiparados a hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Então todos os crimes hediondos, por exemplo, homicídio qualificado, ainda aquele extorsão mediante sequestro, entre outros, são crimes hediondos e essa conduta, além desses crimes,
vão sejar na demissão a bem do serviço público. 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou lavagem ou ocultação de bens, dinheiros e valores. Para a nossa prova, a gente não vai aprofundar nestes crimes, apenas saber que eles sejam essa demissão a bem do serviço público. Só para aclarar esse crime, o clássico exemplo de crime contra o sistema financeiro é a emissão ou a circulação de moeda falsa. Você fabrica notas falsas, imprime ali na sua impressora, ou você tem em mãos e passa para frente. Então é crime contra o sistema financeiro. Ou ainda lavagem de dinheiro, etc. Tudo isso ainda vai combinar com a demissão a bem do serviço público. 8º, praticar ato definido em lei como improbidade. Todos os atos de improbidade administrativa. O que é uma pessoa ímproba? É uma pessoa desleal, uma pessoa que não tem a ética no serviço. É aquele desonesto, aquele funcionário público que não age com honestidade, com ética. Pessoal, então nós terminamos aqui o rol dos 13 atos que vão combinar na pena de demissão a bem do serviço público. Nós temos que diferenciar na prova daqueles que combinam simplesmente o caso de demissão. A demissão simples, porque a prova traz diferença. Ela vai trazer, por exemplo, que o procedimento irregular de natureza grave será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público. Não estará errado. Você pode entrar com recurso e você não vai ganhar, porque este caso é um caso de demissão. Então, o que a gente faz? A gente memoriza esses 5. Se a gente memorizar esses 5, a gente vai entender que os outros todos são demissão a bem do serviço público. Por quê? Porque a pena de repreensão e suspensão são casos menos graves. Portanto, olha, a suspensão é aplicada no caso de falta grave ou reincidência. Observe isso. E essa reincidência é aquela reincidência numa falta que ocasionou a repreensão. Portanto, são atos menos graves. Depois nós temos a pena de multa, que é conforme a lei e regulamento, e a pena de demissão são esses 5. Abandono de cargo, 45 dias interpolados, ou mais de 46 dias interpolados, ou 31 dias consecutivos, tem que ser mais de 45 e mais de 30. Procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos. Olha, o que pode fazer você confundir na hora da prova é a aplicação indevida de dinheiros públicos. O que você vai fazer? Você vai anotar isso num papel e colocar na porta do seu quarto. Aplicação indevida de dinheiros públicos é pena de demissão. Para você não confundir com o inciso do artigo 257, tanto o 6 quanto o 7. Olha o 6. Lesar o patrimônio ou cofres públicos. 7. Receber ou solicitar propinas. O 8º também, pedir empréstimos de dinheiros. Esses aqui são a bem do serviço público. Então vamos voltar aqui no 256. Memoriza o 256. Aplicação indevida de dinheiros públicos e ausência no serviço injustificável por mais de 45 dias durante o ano. Então estes aí ocasionam a demissão simples. Lembrando que o parágrafo 1º diz que mais de 30 dias. E, portanto, o que nós acabamos de ler, a bem do serviço público. O que for grave e não for aqueles 5, então são esses a bem do serviço público. Fazendo assim, você não erra na prova. Mas nós temos que continuar. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. O que é isso? Todo ato deve ser fundamentado. A demissão não pode ser... ela tem que ser pública. Deve estar bem detalhada. Por que estou te mandando embora? Por quê? Para proteger o funcionário. Imagine um funcionário ali que está sofrendo perseguição política. Ele não pode ser demitido, ele tem que ter essa proteção. E como será feito isso? Deve estar fundamentado a sua demissão. Por quê? Porque ele cometeu esse ato, está previsto na lei que isso causa demissão. Vai estar lá, olha, o indivíduo está sendo demitido com base no artigo 257, inciso 7º, receber ou solicitar propina, etc, etc, etc. É isso que está dizendo o artigo 258. Artigo 259, das penalidades e de sua aplicação.
Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo... Eu já falei, mas eu vou repetir para ficar melhor. A repetição é a mãe do ensino. A aposentadoria, todos nós sabemos o que é. Existe aposentadoria por invalidez, existe aposentadoria por tempo de serviço, entre outros casos. O que é a disponibilidade? É o caso do funcionário público que está em casa, numa boa, curtindo suas férias. Férias é modo de dizer, né? Ele está em casa recebendo proporcional. Por quê? Porque o cargo que ele ocupava foi extinto. É um exemplo. Ele ocupava um cargo, o cargo foi extinto e ele está em casa, em disponibilidade, recebendo proporcional, e ele pode ser convocado a qualquer momento quando surgir um cargo novo, uma função compatível com a função que ele ocupava. Ele está em disponibilidade. Então será aplicada a cassação da aposentadoria, ele não vai receber mais, e a disponibilidade. Ele vai perder aquela disponibilidade, ou seja, ele perde, entre aspas, o emprego e não recebe mais. Se ficar aprovado que esse inativo, nestes dois casos, eles estão na inatividade, a aposentadoria ou disponibilidade. 1. Praticou quando em atividade falta grave, para a qual é combinada nessa lei a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Muito tranquilo isso aqui. Ele está em inatividade, mas ele foi julgado neste momento por um fato que ele cometeu quando ele estava em serviço. Quando ele estava em serviço, ele foi autuado, por exemplo, como recebeu propina. Recebeu propina ali, um fato indevido, artigo 257, inciso 7º. Ele foi julgado e se encontrava em disponibilidade naquele momento. Portanto, ele vai perder sua disponibilidade. Ele vai ser excluído do serviço público e vai deixar de receber. Então, quando ele praticou falta grave, para a qual é combinada nessa lei a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Ele estava em disponibilidade, e quem está em disponibilidade não pode acumular a disponibilidade com outro serviço público. Eu estou em disponibilidade no estado de Minas Gerais. Aí, só que eu moro na divisa com o Espírito Santo, depois de Manhuaçu, ali em direção ao Espírito Santo. E eu passo num concurso lá no estado de Espírito Santo, eu caladinho vou e tomo posse lá. Então vai ser cassada a minha disponibilidade. E ainda, ou se eu tomo um exercício qualquer de função pública, um cargo de confiança ou outro. 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. É o caso de um Estado estrangeiro, me convidou para ser cônsul, embaixador e qualquer outra coisa desse tipo, diplomata. Eu aceitei sem autorização do Presidente, vai ser cassada a minha disponibilidade ou a aposentadoria, se eu for aposentado. 4. Praticou usura em qualquer de suas formas. Dinheiro a juros, isso não pode. Isso o servidor público não pode fazer. Ninguém pode fazer, a não ser as instituições financeiras credenciadas, autorizadas para tal fato. Mas o funcionário público, de forma alguma. Então, se eu for aposentado, eu posso perder minha aposentadoria, agiotas, cuidados, e ainda a disponibilidade, se eu estiver nessas condições. São esses quatro. Esses quatro nós temos que guardar. Quando que será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade? Quando será cassada o benefício da minha inatividade? Quando eu praticar falta que possa ser demitido de qualquer forma, quando aceitei cargo ilegalmente, quando eu aceitei representação sem autorização do presidente de Estado estrangeiro, ou quando eu pratiquei usura de qualquer de suas formas. São só esses quatro, fácil de guardar. Quem pode aplicar as penalidades? Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251, olha, qual é o 251? A gente viu que no artigo 251, as penalidades são repreensão, suspensão, multa, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. E agora vem a pergunta, quem que vai aplicar essas penas? Vamos responder agora. Pessoal, o governador do estado, ele pode aplicar qualquer uma daquelas penalidades. Ele pode aplicar repreensão, suspensão, multa, demissão a bem do serviço público, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Ele pode.
Os secretários de Estado, Procurador-Geral do Estado e superintendentes de autarquias também podem aplicar quaisquer dessas penalidades. É lógico que os superintendentes de autarquias eles vão aplicar penalidade se o seu funcionário for o funcionário dessa autarquia, isso é lógico. Os chefes de gabinete são limitados, eles aplicam apenas até a pena de suspensão. Os chefes de gabinetes, eles não aplicam a pena de demissão, nem demissão a bem do serviço público. Cuidado, chefes de gabinetes não aplicam nem multa, nem demissão a bem do serviço público. Os coordenadores, até a suspensão limitada a 60 dias. Coordenadores, olha, preste atenção, coordenadores das repartições, até a suspensão limitada a 60 dias. E os diretores de departamento e divisão, até a suspensão limitada a 30 dias. Diretores de departamento e divisão, os diretores daqueles departamentos em que você trabalha, suspensão até 30 dias. Então essa é a escala de quem pode, como pode e até onde pode aplicar as penalidades do artigo 251. Nosso tempo já findou, a gente volta no início do artigo 260 no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.